Muito boa tarde, 21 de abril de 2018, 1h15 minutinhos. Sou Marcelo Cabral e esse é o Clube da Bola, que está só começando. Hoje um programa super especial foi preparado para você que curte o esporte, curte o futebol catarinense. A estreia dos catarinenses nas divisões do Campeonato Brasileiro. A eliminação do Avaí da Copa do Brasil e a mudança no comando técnico do Leão. Temos convidados especiais e muitos outros assuntos. Você quer participar do programa? Moleza. Clube da Bola é muito fácil, olha só, nosso e-mail é clubedabola@ricsc.com.br, mas se você prefere o Facebook, dá também, facebook.com/Clube da Bola RIC. Mande sua pergunta, o seu comentário, sua foto, faz aquela selfie irada aí, ó, com a camisa do seu time, reúne a turma, reúne a filha, o cunhado, todo mundo, o genro, e bate aquela foto, manda pra gente. Ó, antes de apresentar o nosso convidado especial, antes do boa tarde dos nossos comentaristas, a gente vai direto para a Ressacada, palco de mais um confronto havaiano na Série B do Brasileirão daqui a pouquinho. Cleiton Ramos está por lá e conta pra gente tudo pronto pro jogo de daqui a pouco. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde para você, Marcelo Mancha. Quem acompanha o Clube da Bola em todo o estado de Santa Catarina, tá tudo pronto sim. 2h30 da tarde, os portões serão abertos aqui no estádio da Ressacada, que terá uma grande novidade. O torcedor que comparecer hoje para o jogo entre Avaí e Brasil de Pelotas, segunda rodada do Brasileirão da Série B, o Avaí em busca do seu primeiro resultado positivo, vai encontrar novamente Geninho. Bom, o Geninho deixou claro na entrevista coletiva ontem que ele provavelmente vai estar ali no banco de reservas, mas quem vai comandar o time de fato é o Evandro. E por falar nisso, tivemos uma semana bastante turbulenta com muitas informações aqui no estádio da Ressacada. A saída de Claudinei Oliveira e a chegada deste velho conhecido. Confira agora na reportagem. No jogo de ida da Copa do Brasil contra o Goiás na Ressacada, o Avaí não conquistou a vitória. Mas Claudinei Oliveira ganhou uma placa pelos 100 jogos no comando da equipe. Uma semana depois, diante do mesmo adversário, o Avaí foi eliminado e Claudinei demitido do cargo. 11 jogos. No futebol brasileiro, se você faz 11 jogos e vence uma, você vai cair. Por exemplo, eu apostaria no jogo, no mesmo time que jogou contra o Fluminense. Aí ele resolveu apostar nas contratações e apostou 2 vezes no Pedro Castro, aí caiu junto com o Pedro Castro. Bater com o carro, mata o cachorro e estraga o carro todo. Não fez uma grande viagem. Na final do campeonato estadual, o Claudinei pipocou. Foram 102 jogos comandando o Avaí, com 44 vitórias, 29 empates e 29 derrotas. Tinha que sair porque é muito teimoso. Infelizmente, o torcedor tem uma parte que torce com a razão e outros torcem com a emoção. Pois é, o torcedor cobrou demais e aí sobrou justamente para o técnico Claudinei Oliveira. Mas esse espaço será ocupado por um velho conhecido. Geninho está de volta à Ressacada. Eu não mudei, moçada. Eu não mudei. Eu acho que a gente vai ganhando conhecimento, eu acho que você vai ficando cada vez mais experiente, mas na essência eu sou aquele mesmo treinador que passou aqui em 2014. Eu espero que o nosso relacionamento seja aquele que nós tivemos. Eu vou ser uma pessoa sempre muito aberta a vocês. Pode até ter sido uma coincidência. 2014, quando ele passou por aqui, tu vieste aqui antes da Copa. E no final de 2014 nos levasse à Série A. Geninho teve no comando do Avaí um aproveitamento de 46,5%, com 16 vitórias, 12 empates e 15 derrotas, em 43 jogos. Eu senti, na pele aquela alegria que a torcida e todos nós tivemos quando nós terminamos aquele jogo do Vasco e foi terminando aqueles jogos paralelos que nós precisávamos de alguns milagres e eles aconteceram. E eu sei o que eu senti. E eu gostaria muito de ter esse sentimento novamente fazendo parte da minha vida. O torcedor está otimista com a chegada do novo comandante. O Geninho, show de bola. Melhor técnico que o Avaí já contratou até agora. Vai pra Série A. Eu não tenho uma varinha de condão de chegar aqui para já mudar tudo isso para amanhã. Falou, chefe.
Mas pode ter certeza que tem muito torcedor já fazendo um pedido aí para o técnico Geninho, aproveitando a brincadeira. Bom, conforme eu disse, Mancha, o Geninho vai ficar na Casa Mata, mas quem vai comandar o time de fato é o Evandro. E daqui a pouco a gente volta aqui da ressacada, trazendo mais detalhes. O Avaí que vai também apresentar na tarde de hoje uma camisa em homenagem à seleção da França, visando a Copa do Mundo. E também estamos aguardando o presidente do clube, o Francisco Batistotti, que vai estar aqui também batendo papo com a gente e com os demais amigos ligados aí no Clube da Bola. Daqui a pouco eu volto direto da ressacada, onde a bola rola às 4h30. Avaí com muitas caras novas, principalmente no banco. Mancha, volto com você. Obrigado, Cleiton. Até daqui a pouquinho. Vou pedir para nossa diretora Mari colocar aqui, ó, aquela artezinha do Claudinei que tá separadinha aí do número de jogos, vitórias. Ó, tá aqui, ó, pra gente começar o papo. 102 jogos, 44 vitórias, 29 empates, 29 derrotas. O boa tarde agora é do Data Fábio Machado. Tava na hora do Claudinei sair, Fábio? Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, amigos do Clube da Bola. Sim, estava na hora dele sair, né? Existe uma questão objetiva que são chamadas números, né? E os números depõem contra o Claudinei. Não é minha opinião, não é a opinião do torcedor, não é o torcedor emocional, como falou o presidente, ou o torcedor racional. Em 11 partidas, você vencer apenas uma, ficar na 6ª colocação de um campeonato catarinense, onde o Avaí, considerado time grande, tem a obrigação de entrar, de ser um dos favoritos, é que não estava mais conseguindo passar o resultado. Mas o erro não foi do Claudinei. O erro foi da diretoria quando chamou o Claudinei de volta, quando ele havia sido rebaixado. Com relação a esses números, os números são frios. Ali nós temos 44 vitórias, mas foram 44 vitórias, mas muitas dessas vitórias foram no sofrimento, em que se destacaram mais o goleiro Renan, que hoje está na Bulgária. No outro ano teve que se destacar o goleiro Douglas. Então, num esquema tático em que o goleiro tem que aparecer, o goleiro tem que se destacar, é sim um esquema defensivo e não reativo como se falavam. O esquema reativo é diferente. Você joga com 2 linhas baixas, quando tem a posse de bola, você ataca, você agride. Agora, no caso do Avaí não era reativo. O Avaí jogava por uma bola, ficava 90 minutos dando a bola para o adversário e com muito sofrimento. Grande caráter. Torço pelo Claudinei Oliveira, acho que ele tem que reavaliar talvez alguns conceitos, e o próprio Geninho ontem na coletiva falou, o time era bom defensivo, mas temos que atacar mais. Isso foi um claro recado, porque o Geninho está acompanhando o jogo e agora é vida nova com o Geninho. Legal, a gente tá vendo algumas imagens aí do Claudinei em ação, né? Na época que comandava o Avaí, tá dando entrevista, tava batendo ali um papo com o Evandro, que como o Cleiton já adiantou, comanda hoje a equipe do Leão. O Geninho vai ficar só ali na supervisão, só dando aquele apoio. Mas você aí de casa, a gente deu uma ceninha com a câmera aberta e acabou revelando o nosso convidado especial de hoje. Eu conheci ele narrando futebol, era narrador. Depois tive a oportunidade de trabalhar não diretamente com ele, mas a gente convivia ali junto quando ele foi assessor de imprensa do Figueirense, trabalhou na seleção e é um dos principais nomes da história do futebol catarinense, principalmente nos bastidores do mundo da bola aqui em Santa Catarina. Temos o prazer de receber hoje José Bonifácio Teles, o JB Teles. Tudo bem? Jota, tudo bem, Mancha? Tudo legal? Tudo ótimo. Aqui é o seguinte, o cara chega, já colocamos no fogo. Geninho, gostou do Geninho? Acompanhava o Claudinei de perto, curtia o trabalho do Claudinei? Como é que é? Boa tarde, Jota. Boa tarde. Olha, eu tenho uma posição muito definida a respeito de treinador de futebol em Florianópolis. Eu entendo que tudo que termina lá no campo e passa para a arquibancada, passa para a imprensa esportiva, começa nas dificuldades que os times de Florianópolis têm para se manterem. Nós estamos numa cidade de 500 mil habitantes, com 2 clubes profissionais, com essa torcida dividida ainda entre Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Vasco, Flamengo, Fluminense. Não se pode imaginar que um clube possa sobreviver de torcida, nem de sócio em Florianópolis. Então, há uma série de conjuntos que acabam influenciando diretamente na impossibilidade de fazer uma equipe melhor, na impossibilidade de dar ao treinador, às vezes, as melhores condições. Enfim, é um conjunto de coisas que, às vezes, entendo que nós, cronistas esportivos, somos exageradamente exigentes com aquilo que se produz em campo, em se tratando desse aspecto. Agora, evidente, o futebol é feito de resultados. Ninguém segura uma má campanha, como o Avaí estava vindo, e aí não há outra opção a não ser mudar. Gosto do Geninho. O Geninho me deu uma grande alegria, eu tenho uma relação muito grande, muito forte com o Clube Atlético Paranaense, e o Geninho foi campeão brasileiro pelo Atlético.
Eu recentemente, quando o Geninho treinava o ABC de Natal, eu estava em Natal, fui num restaurante lá de uma praia, Natal, acho que a praia de Ponta Negra, ele estava jantando, eu fui lá, cumprimentei, apresentei a ele o meu ponto de vista a respeito do trabalho dele, gosto dele, acho a figura, é um cara do bem no futebol, e o futebol precisa de gente como o Geninho, torço que ele tenha sucesso absoluto. Que legal. Totalmente conectado aí com essa mudança no Avaí, foi a Copa do Brasil, uma derrota na Copa do Brasil. E aconteceu ontem o sorteio dos confrontos das oitavas de final, quando entra o outro grupo. Tá aqui, ó, Copa do Brasil. Vamos lá. Chapecoense e Atlético Mineiro. O Cruzeiro pega o Atlético Paranaense do Jota. Vasco e Bahia, Grêmio e Goiás, Corinthians e Vitória, Palmeiras e América Mineiro, Flamengo e Ponte Preta, Santos e Luverdense. O sorteio aconteceu ontem pela manhã e, na sequência, nas redes sociais, Fábio já postava. Teoricamente, o Santos se deu bem porque pega, na teoria, a equipe mais fraca ali desse grupo, desses times, né? Que seria o Luverdense. Eu fiz questão de enfatizar, né? Coloquei lá no Twitter, na teoria, né? Porque pega um time da Série C, a equipe do Luverdense. Claro que o Santos pegar o Luverdense é melhor do que pegar o Flamengo, pegar o Palmeiras, o América Mineiro, o Corinthians, enfim, qualquer outra equipe ali chapecoense. Então, na teoria, sim, o Santos aí teve uma grande vantagem. A Chapecoense tem um grande desafio com o Atlético Mineiro. Na teoria também, o Avaí pegaria o Grêmio, né? No lugar do Goiás, que seriam aí 2 confrontos. Vamos ter aí jogos sensacionais na Copa do Brasil, que, aliás, esse ano tem uma premiação recorde, né? O time campeão pode ganhar 62 milhões. Olha quanta grana ganha um time, ele chegando, né, e sendo campeão. É muito dinheiro, hein, Teles? É verdade. Eu cometi aqui, não sei se um erro, mas apenas cumprimentei o Mancha, preciso cumprimentar o Fábio, que é meu amigo de fé, meu irmão camarada. É verdade, é verdade. Teles, um grande abraço. Eu sou obrigado também a dar um testemunho do Teles, porque eu já contei, eu acho que essa história aqui, a paixão a gente tem pelo futebol e tem pela imprensa. Então eu já contei essa história várias vezes com o Teles, em viagem, ano passado em Chapecó. Eu ia tanto para o estádio Orlando Scarpelli quanto no Adolfo Conde e dividia o meu tempo, mas eu ficava olhando o jogo e ficava olhando o Teles narrando. Eu ficava olhando o jogo e ficava olhando o Teles narrando. Principalmente quando eu era no Adolfo Conde, porque era no meio do povão ali. Eles faziam uma plataforma, lembra, Teles? Faziam uma plataforma e eu ficava sentadinho na plataforma ali. Talvez o Teles, eu devo ter incomodado o Teles algumas vezes e ficava... Não, eu sou muito fã. Deve ter acrescentado. Então tá bom. E esses dias a gente pegou aqui uma matéria e tinha uma narração antiga, né? Sim. E alguém, quem que tá narrando, de repente, gol, gol, gol! JB Teles. É o JB Teles, que era a marca registrada. O JB Teles, ele teve grande, né, passagem, né? Por exemplo, nessa questão da narração, o último clássico no Adolfo Conde, que foi 2-0 para o Figueirense, gol do Carlos Roberto, do Carlos Alberto, né, o zagueiro? Carlos Alberto e do Albenair. O primeiro jogo transmitido ao vivo para o estado a cores, que foi Avaí, se não me falha a memória, o Paysandu, né? Carlos Renault, meu time. Foi 5-2. Balduino fez o primeiro gol, que é o time do... Não. O primeiro gol foi Lorival. Lorival Boca de Mina. Lorival Boca de Mina. Então o Teles sempre marcando aí, presente. E eu cobro muito uma coisa do Teles, que é outra paixão minha, que tu sabe qual é. Um livro. O Teles tem que deixar um legado, tem que escrever um livro das suas memórias. Legal. Vamos fazer o seguinte, só para terminar esse papo Copa do Brasil, a gente falou da saída do Claudinei, da chegada do Geninho, e teve tudo a ver com o resultado lá em Goiás, o 2-0. A gente tem algumas imagens só para o Fábio passar a régua. Ali decretou a saída do Claudinei. Decretou a saída do Claudinei e eu antecipo até uma coisa, né? Eu vou usar um pouco aí. A saída do Claudinei machucou muito o presidente Francisco Batistotti, que acreditava muito no trabalho do Claudinei, mas é como o Teles falou, você precisa de resultado, né? Muitas vezes a amizade não vai, precisa do resultado. Ele não tinha mais como segurar o técnico Claudinei Oliveira. A sensação que dava é que o Claudinei, com tudo aquilo que ele sabia, não estava mais conseguindo passar isso para o campo. Mas nesse jogo, Mancha, só 2 situações eu já falei no balanço geral. Só para mostrar que a fase não era boa do Claudinei. Primeiro, no segundo tempo. Primeiro tempo, o André Moritz não jogou nada. Eu tuitei isso. Está na hora do André Moritz jogar. E no segundo tempo, quando ele começou a jogar, começou a chutar, começou a fazer o goleiro do Goiás trabalhar, ó, tá lá, vários chutes do André Moritz. Ele vai lá e tira o André Moritz. E qual era o resultado do jogo quando ele tirou? 0-0. Ainda. Né? Era 0-0 ainda. Então você era 0-0. Não, era 1-0 porque era no segundo tempo, mas tinha chance de empatar. E aí ele foi lá e tirou. Aí depois, ele com Pedro Castro nulo e Judson ali de volante, tira um dos dois e deixa o Rômulo, deixa mais um atacante. Aí estava 1-0. Aí ele foi lá e tirou o Rômulo. Então realmente ali ele decretou a sua saída. Legal. Para a gente relembrar como foi a estreia dos catarinenses na Série B, vamos rever os jogos de Avaí, Tigre e Figueira. Roda aí.
Em Goiás, o Tigre largou na frente com o João Paulo cobrando falta. Tito aproveitou o rebote e empatou para o Atlético. Na falha de Andrew, Tito fez mais um. E o time de Goiás assinalou o terceiro com Thomas Bastos. O Criciúma ainda descontou com Sueliton, mas foi só. Atlético Goianiense 3, Criciúma 2. Em Florianópolis, o Figueira recebeu o Juventude. Zé Antônio fez o primeiro do Figueirense. Gustavo Ferrares aproveitou o lançamento e ampliou. Os gaúchos descontaram no segundo tempo com Guilherme Queiroz. E ficou nisso, Figueirense 2, Juventude 1, no Serra Dourada, Vila Nova e Avaí. O Vila marcou o único gol do jogo com Matheus Anderson. E foi só, Vila Nova 1, Avaí 0. Tá aí 2 derrotas, 1 vitória para os catarinenses na estreia, Criciúma e Figueirense. Na outra sexta-feira, o Avaí no final de semana. Vamos convocar mais um titular do Clube da Bola. O Tigre, que perdeu na estreia, hoje joga diante da torcida. A estreia do Criciúma no Heriberto Wilson. O Criciúma recebe a Ponte Preta às 7 horas da noite no sul do estado. Assunto para Renan Mainen. Boa tarde, Renan. Boa tarde para todo mundo. Uma semana movimentada nos bastidores do Criciúma. Teve a saída do gerente de futebol Emerson Almeida, que pediu desligamento para cuidar dos próprios negócios. O empréstimo do Douglas Moreira ao Fluminense, o melhor volante que o Criciúma tinha, deu adeus ao Heriberto Wilson neste momento, e também a lesão do Zé Carlos, que está fora dessa partida contra a Ponte Preta, no momento em que o Criciúma já está pressionado em plena segunda rodada de Série B. O técnico Argel Fux chegou a fechar um treinamento ao longo desta semana, algo bastante incomum em relação ao perfil dele, na busca por soluções. Meio campo deve ser composto por Barreto e Jean Mangabeira como volantes, e no ataque deve entrar o Nicolas. Essa é a expectativa, mas com certeza é um jogo importantíssimo, afinal de contas é o primeiro encontro com a torcida, vale 3 pontos e são necessários para dar uma acalmada nos ânimos e fazer com que o Criciúma siga em frente em busca deste sonho de lá no fim do ano disputar o acesso para a Série A. Valeu, Renan. Daqui a pouco o Renan volta para falar da estreia do Tubarão Série D. Série A, Série B, Série C, Série D, a 4ª divisão nacional começa no final de semana. JB Teles pergunta para você, já que a gente falou do Tigre, o trabalho do Argel, chegou a trabalhar com o Argel diretamente na época do Figueirense? Não, Trabalhei. Né? Trabalhou? Trabalhei, sim, trabalhei. O homem é forte. Opinião forte. Ele é forte, tem uma personalidade muito forte, é um bom treinador, tem muita convicção naquilo que ele impõe de trabalho, trabalha mesmo, é um dos treinadores com os quais eu passei quando trabalhei no Figueirense, de mais trabalho de campo. Eu gosto do Argel, ele comete, às vezes ele exagera um pouco no seu comportamento, se excede um pouco nessa sua força, mas é um treinador que qualquer presidente de clube gostaria de ter trabalhando com ele, é um bom técnico. Legal. Fazer o seguinte, da Série B a gente vai para a Série A conversar com o Sérgio Badá. Vai falar da Chape e principalmente vai analisar a estreia nada boa da Chapecoense no Brasileirão. Uma virada que, infelizmente, para o torcedor da Chape vai entrar na história. Chega mais, Badá! Olá, Mancha, um grande abraço para você, todos ligados no Clube da Bola. Não poderia ter sido pior. A estreia da Chapecoense do Campeonato Brasileiro tomou de 5-1 do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada no último domingo. Uma decepção. Se sabia que ia ser difícil jogar lá, a Chapecoense nunca conseguiu vencer lá, mas não se esperava uma goleada tão grande assim, né? No primeiro tempo até terminou empatado em 0-0, mas já no primeiro tempo a gente notava a superioridade do Atlético Paranaense, que teve 76% de posse de bola contra 24% da Chapecoense. No primeiro tempo terminou 0-0, não sei como, até pelas defesas do Jandrei e pelas oportunidades perdidas pelo Atlético. Aí no segundo tempo a Chapecoense até fez uma gracinha, com o Elton Paulista acabou logo no início fazendo 1-0, mas depois disso só deu o Atlético, que abriu 5-1 de vantagem. Então foi uma estreia muito diferente daquilo que a gente projetava, depois de perder o título estadual em casa para o Figueirense. Se esperava que a Chapecoense fosse começar bem o Campeonato Catarinense, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, muito em função
das opções equivocadas do técnico Gilson Klein. O Atlético Paranaense jogando em casa, a gente sabe, parte para cima, vive um bom momento. No meio de semana eliminou o São Paulo lá dentro do Morumbi e a Chapecoense foi jogar muito faceirinha. Um sistema de jogo muito aberto no 4-3-3 e aí principalmente no segundo tempo se tornou presa fácil e amargou esta goleada de 5-1. Amanhã tem o Vasco da Gama aqui em Chapecó. Pode ser o jogo da recuperação, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Legal, Badá, daqui a pouco o Badá volta para falar mais da Chape, Fábio Machado, JB Teles. Que estreia, né, da Chapecoense, ninguém imaginava, mas a derrota na final do estadual, você acha que foi determinante para esse jogo ruim ou não teve nada a ver uma coisa com a outra, Fábio? Não, teve a ver sim, mas eu vou trazer um pouquinho mais. Eu não vi a Chapecoense jogar, mesmo indo para a final, Teles, uma partida que você dissesse, tá bem a Chapecoense. A gente viu aquele 0-0 no estádio Orlando Scarpelli que foi um sofrimento, foi de chorar. Eu vi um 0-0 no Heriberto Wilson, a mesma coisa. A derrota, eu não vi a Chapecoense esse ano fazendo um futebol assim, parecido com aquele que a gente se acostumou a Chapecoense. Mas é claro, ela foi fazendo o dever de casa, foi vencendo e chegou até na final. Mas é determinante sim, a fase não é boa. A fase não é boa, é preciso reavaliar, é preciso ver ali os erros, talvez algum fator extracampo, talvez eu quero ser bem compreendido em Chapecó, e eu vou até botar em aspas, tá na hora de botar o pezinho no chão, entender que o futebol é muito sério e que muitas vezes você não ganha. Mas o que acontece também, Fábio, é que o futebol, nenhuma equipe consegue ter um desempenho linear ao longo de uma competição ou de uma temporada. Perfeito. Essa oscilação é absolutamente normal. Às vezes o time está muito bem, por qualquer razão, um desleixo, perde um gol, etc. E tal, um problema qualquer, ela cai, tem dificuldade para recuperar. Eu volto a dizer, é um conjunto de fatores. E isso talvez esteja atingindo agora o melhor rendimento da Chapecoense. E aí cabe a própria diretoria, a comissão técnica buscar, claro, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui, vamos lavar a roupa suja aqui internamente para entender o que está acontecendo com a Chapecoense, além da oscilação que já vem desde o começo do campeonato. Legal, e tem catarinense também na Série C, a terceira divisão nacional. O Jack largou com vitória na terceirona diante do Ipiranga, dentro de casa, e encheu de felicidade nosso comentarista, doutor Juca Miguel. É isso, doutor? Salve, salve, Mancha, uma ótima tarde para você e para todos os amigos ligados no Clube da Bola. A estreia do Joinville não foi aquelas mil maravilhas que o torcedor esperava, mas o Joinville garantiu os primeiros e preciosos 3 pontos na Série C do Campeonato Brasileiro. Bateu a equipe do Ipiranga, que se dividiu entre um time titular e time reserva, até porque está disputando a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E por incrível que pareça, a prioridade deles neste momento é o acesso à Série A do Gaúchão. Depois disso, eles vão pensar em ir na Série C. Bom para o Joinville, já que a equipe do Ipiranga poupou o Esquilo, que é um jogador destaque do time gaúcho, começou no banco de reservas, entrou só no final da partida e o Joinville conseguiu vencer por 1-0. Belo lançamento do menino Gia Lucas, que veio do Internacional de Lages. E aquilo que a gente falava sobre os jogadores ditos cascudos, né? O Pierre mandou no meio-campo, auxiliando, qualquer falta chegava na arbitragem. Que o árbitro ainda não sabe quem é o Matson, quem é um Eduardo Persson, mas sabe quem é um Pierre. Sistema defensivo, o Emerson, né, Fábio, que está aí na sua zaga de todos os tempos do Avaí, foi muito bem. Talvez o Emerson não tenha condições de jogar uma Série A, questão técnica, questão física, mas na Série C, no primeiro jogo, sobrou. Mandou no sistema defensivo pelo lado esquerdo, ao lado de Bruno Aguiar, boas saídas. No ataque ele é muito perigoso também nas bolas aéreas, mas deu uma segurança muito grande para o sistema defensivo ao lado do Bruno Aguiar. Meio campo, Pierre jogou de terno, talvez um dos melhores em campo, ao lado do Eduardo Persson. É bom ter um cara experiente, né? Porque dá segurança, o menino pode sair, o Matson também foi muito bem, foi pra cima. Lá na frente o Rafael Grampola não fez o gol, mas teve uma boa partida, uma boa movimentação. O árbitro acabou sendo um pouco rigoroso com o Simon, que já vestiu a camisa do Figueirense, expulsou o zagueiro no final do primeiro tempo e o Joinville soube aproveitar essa vantagem numérica na segunda etapa e conseguiu, Mancha, preciosos 3 pontos na abertura da Série C. Legal, o Juca, daqui a pouco o Juca volta para falar mais do Joinville. Só para dar uma informação, a aproximação da LA, Luiz Alberto, aquele mesmo que fez uma parceria com o Avaí em 2008, que levou o time para a Série A, também na Série A, está lá no Joinville. Pierre, Emerson, né? E de repente o próprio Davi, eu acho que está em negociação, tem um problema na documentação. Coincidentemente ou ele está mesmo
na gestão do futebol? Não sei se está, eu não tenho essa informação, mas está próximo ali, servindo os jogadores, uma parceria, né? Eu não sei até que ponto é profunda essa parceria ou na gestão, isso eu não tenho essa informação. Legal, olha só, no futebol algumas coisas assim, algumas situações, elas se repetem, né? Acabam constantemente aparecendo no mundo da bola, mas outras chamam a atenção. O Monaco, também conhecido como Mônaco, prometeu devolver o dinheiro aos torcedores que foram no jogo que aconteceu na semana passada, no setor visitante do Parque dos Príncipes em Paris. O jogo foi